Fala família Liga, Igor falando, e hoje eu vou responder a pergunta que muita gente faz, né? Mas e se for um bear market? Atualmente, esse momento de indecisão no mercado, esse momento, na verdade, de muito medo no mercado, muitas pessoas estão fazendo essa pergunta, mas e se for um bear market? Então, eu vou dar a minha visão em relação a isso, e eu tenho certeza que você vai ficar muito mais calmo depois que você ouvir a minha resposta. Só que antes, eu vou fazer uma consideração, porque eu tô vendo algumas pessoas, né, se questionando. Me questionando, na verdade. Você diz que os dados on-chain estão fortes, mas o Bitcoin, ele continua a cair, ou ele continua a lateralizar, o mercado continua demonstrando fraqueza. E a primeira coisa que eu falo é para vocês realmente botarem algo na cabeça de vocês. Os dados on-chain, eles são sentidos a longo prazo. Nunca se esqueçam disso. Na verdade, é uma briga de todos os analistas globais que eu acompanho, todos eles brigam justamente por isso e frisam sempre isso. Dados on-chain são sentidos a longo prazo, longo prazo, longo prazo. Ou seja, a curto prazo não é um reflexo, você não pode tirar as informações do on-chain para uma visão de curto prazo. Então, aí as pessoas, elas veem os dados on-chain forte, aí o Bitcoin faz uma correção, mas os dados on-chain estavam forte, está corrigindo. Os dados on-chain são sentidos a longo prazo. Então para que serve? Porque então pode estar forte e corrigir. Para que servem então os dados on-chain? Os dados on-chain, eles conseguem te dar uma sustentação na sua tomada de decisão, pelo menos é como eu utilizo. Eles me dão uma sustentação na minha tomada de decisão, junto com os meus modelos de ciclo, os 9 modelos de ciclo que eu utilizo para tentar ver em que estágio dos ciclos do Bitcoin nós estamos, que estão todos eles na minha playlist dos ciclos do Bitcoin. Então eu faço uma união dos dois, porque vocês sabem que a minha visão é completamente longo prazo, então eu faço uma união dos dois para basear a minha estratégia. Então, quando eu vejo algumas pessoas irritadas, né? Mas fica falando de dado on-chain, mas o Bitcoin está caindo. Então essas pessoas, visivelmente, elas não têm uma estratégia formada. Elas basicamente compram e esperam que subam. É isso, a estratégia delas é isso. E quando o Bitcoin não sobe, ou seja, a estratégia dela era só comprar e esperar subir, e o Bitcoin não está subindo, essa pessoa fica perdida, fica irritada, não sabe o que fazer, e basicamente porque ela não tem uma estratégia. Eu já abri a minha estratégia para os braços direitos lá no clube de membros, e acabei de gravar uma aula completa sobre a minha estratégia que eu vou também mostrar no curso que nós estamos lançando muito em breve. Mas explicando rapidamente, a minha estratégia ela se baseia em tirar uma média justamente dos 9 modelos de ciclo e juntamente com os dados on-chain ter ali uma média de mais ou menos, por exemplo, uma escala de 1 a 100 e ir acumulando sempre que essa escala estiver baixa, porque significa que o mercado ele não está aquecido, ele está em um bom período historicamente de acumulação, que eu acredito que é o que a gente está vivendo agora, ele está em um período bom de acumulação. Mas e se continuar caindo? Porque o dado on-chain está forte, mas continuar caindo. Legal! Isso vai me dar uma sustentação de que eu consiga acumular ainda mais num preço melhor. E mesmo assim as probabilidades estão a meu favor, porque os dados não estão tão fortes e os modelos de ciclo me indicam que a gente não teve o topo final ainda do Bitcoin nesse ciclo de alta. Então tudo é estratégia, tudo, você tem que ter a sua, eu tenho a minha, você tem que ter a sua. Então o primeiro pensamento que eu quero trazer para vocês é justamente esse. Então, só recapitulando, os dados on-chain mostram força. Os 9 modelos de ciclo me indicam que não tivemos o topo final desse ciclo de alta. Baseado nisso, tiro uma média, confluência de todos os modelos de ciclo, eles me dão uma métrica. E onde essa métrica me mostra que eu vou continuar acumulando em dollar cost average, porque o mercado não está aquecido. E se cair? Se cair vai ficar ainda mais barato, vai ser uma oportunidade ainda melhor para acumular. Por quê? Porque em algum momento do ciclo, o Bitcoin ele vai aquecer. Da mesma forma que ele aqueceu agora em abril e maio, e naquele momento foi possível fazer pequenas realizações de lucro, o mercado não ficou super aquecido naquele momento por essa métrica, mas ele mostrou, pelo menos para você parar de acumular. Os braços direitos, mais uma vez, sabem o que eu estou falando, eu vou explicar isso com mais calma no curso. Naquele momento mostrou
para você ter calma na acumulação e começar a realizar parte dos lucros um pouco e ir trocando para altcoins. Então, tudo é uma questão de estratégia. Então, mais uma vez, período de acumulação, se cair, vou continuar acumulando de forma mais agressiva, e em algum momento que o mercado superaquecer por essa métrica, por essa confluência, por essa média, você começa a fazer realizações de lucros parciais e ir jogando para altcoin para fazer essa transição. Mas se o mercado demorar a superaquecer, beleza, até lá então vou estar acumulando mais e mais e mais, porque eu acredito que em algum momento dentro do ciclo Bitcoin, o mercado vai superaquecer novamente. Então, cada um tem a sua estratégia, eu tenho a minha. Então, não adianta ficar irritado, não adianta se questionar e, principalmente, não adianta comprar com a estratégia de que, estou comprando e a minha única estratégia é que eu acho que vai subir. Mas e se não subir? Você não tem nenhuma estratégia para caso você compre e não subir, porque todos os cenários sempre são possíveis. Mas tá bom, então vamos lá. Respondendo a pergunta agora. E se for um bear market? Muita gente me fazendo essa pergunta. Mas e se for? Tá bom. Eu não acredito. Primeira coisa que eu quero deixar claro, apesar de responder essa pergunta, eu vejo em termos de probabilidade a continuação desse ciclo de alta. Eu não acredito que a gente esteja entrando no bear market. Mas todos os cenários são possíveis, então vou dar minha opinião em relação a isso. E eu tenho certeza que vai acalmar também você por uma questão muito lógica. Vamos lá. Caso seja um bear market agora, o ciclo de alta, ele não vai ter tido um comportamento comum dos dois últimos ciclos passados, 2013, 2017, 2021, não vai ter tido um comportamento igual a um ciclo de alta. Então, se o ciclo de alta não teve um comportamento igual aos passados, por que você acha que o ciclo de baixa, ou bear market, ou chamado inverno cripto, terá também um comportamento igual? Caso isso aconteça agora, eu não acho que vai ser um comportamento igual. Por quê? Quando as pessoas falam bear market, quando as pessoas falam inverno cripto, para você que está chegando agora, o que elas querem dizer em sua maioria? Qual é a pergunta, na verdade, que elas estão fazendo? Elas estão fazendo uma pergunta de que um bear market, inverno cripto, o que isso significa? Significa uma correção que historicamente foi pelo menos de 85% no Bitcoin, chega a 95% nas altcoins e permanece assim por 2, 3 anos. Esse é o chamado inverno cripto. Esse é o chamado bear market. Então as pessoas, elas têm receio, e devem ter mesmo, têm medo, mas a pergunta é essa. Então, e se for um bear market? Ou seja, e se o Bitcoin corrigir 85% e permanecer assim por 2 anos, 3 anos, até o próximo halving? Então, essa é a pergunta por trás. E a minha primeira resposta é justamente essa. Se a Bull Run não teve um comportamento igual, ou semelhante, na verdade, igual nunca é, mas semelhante aos últimos ciclos, muito provavelmente o bear market também não vai ter um comportamento semelhante. Até porque, para a gente ter uma correção de 85% no Bitcoin, a gente está falando aí de um Bitcoin a 10 mil dólares, 14 mil dólares. Eu não acredito que o Bitcoin vai chegar nesse preço nunca mais. Se chegar também, meu Deus do céu, não sei nem que eu vou vender para comprar, mas eu não acredito que vai chegar a 10 mil dólares, 14 mil dólares.